os assuntos importantes se sucedem, mas ontem um deles, né, talvez dos mais importantes do governo Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade, que sofreu tantos vetos, né? 19 dos 45 artigos do texto sofreram a caneta do presidente. A grande preocupação é que no Congresso, e já houve ontem várias manifestações, principalmente na Câmara Federal, a votação vai ser secreta, sem a pressão do eleitorado. Até mesmo aliados poderão impor derrota ao governo. Depois não se saberá qual desses traidores é que votou contra o governo. Por isso o presidente adotou um tom diplomático. Não estou afrontando o parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares e veta tudo. Não sou radical, mas devemos construir algo que possa sim fazer o Brasil ser diferente na frente. Não sou radical, guardem essa expressão. Imagina se fosse, né, Cláudio? Imagina se fosse, né? Mas foram 36 vetos em 19 artigos, é impressionante. E ele disse que a essência do projeto foi mantida. Mas qual foi a essência que sobrou disso, né? Dessa dilapidação que houve no projeto original? Eu não tenho dúvida não, viu? Eu acho que o Congresso derruba os vetos, se não todos, ao menos a maior parte deles, mas eu acho que derruba todos. Agora, por que é secreta? Você sabe, Cláudio Humberto, essa votação? Está prevista no regimento, né? Porque e isso vem ainda é uma daquelas coisas dos anteparos que foram criados na Constituição para proteger os parlamentares de pressão do governo. Isso ainda é uma coisa que vem do regime militar. Essas votações secretas, para proteger os deputados na época, né? Quando a votação secreta, por exemplo, para a cassação de deputados, era para proteger a identidade dos deputados que eventualmente votassem contra os interesses da ditadura. É aquela meia ditadura que a gente tinha, né? Era uma ditadura, mas o Congresso funcionava. Funcionava ali, né? A meia boca, com prerrogativas, com a espada de Damocles, né, sobre a cabeça dos parlamentares. E aí eles acabaram institucionalizando isso, que foi mantido na Constituição atual. Ontem, no processo de apuração aí, né, com alguns juristas aí para entender qual era a gravidade desses vetos aí, viu, Cláudio? Um deles me disse o seguinte: vocês deviam dar uma olhada nesse artigo 27 aí. Olha o que diz o artigo 27 da lei: requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, vetou, ilícito funcional ou administrativo. Não, esse não vetou. Aí, então é o seguinte, é o promotor que abre uma investigação e não tem nenhuma causa prova. fundamentada ou contra a pessoa inocente. Não, mas não vetou não. Não? Não, 27. Aqui no Estadão tá na lista de vetos, principais vetos. Não vetou não, 27 tá aqui, ó. E aí ele me chamava a atenção pelo seguinte: o parágrafo único desse artigo 27 diz o seguinte: não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar, sumária, justificada. Então, em vez de abrir um processo, ele abre uma sindicância para investigar alguém e aí não está cometendo crime. Você vê como há problemas na redação dessa lei. A gente já falou sobre os benefícios, até a importância de você criminalizar algumas condutas que hoje são infrações administrativas, né, das autoridades, mas vejam que nesse ponto aqui específico, o próprio texto da lei já abre margem ali para um outro tipo de atitude sem punir a autoridade que pratica mas é esse para ato. isso mesmo, né, Pedro? É para isso mesmo, é para deixar sempre brechas, né, onde entram os advogados, principalmente aqueles mais aquinhoados. Pois é, eu não apostaria um centavo na manutenção desses vetos, viu? O Congresso, você vê que no Congresso não há ninguém, você não ouvia, não foram ouvidas vozes de inconformismo com a votação simbólica. É consensual esse projeto no Congresso. É claro que haverá sempre aqueles que, ao menos da boca para fora, né, vão dizer o contrário. Mas a maioria significativa, eu apostaria em mais de 2/3 do Congresso apoiam esse projeto que foi aprovado e acabou vetado em grande parte pelo presidente Jair Bolsonaro, porque são 44 artigos, ele veta 19, né? É uma coisa... quase metade, né? É um veto bastante significativo para um projeto que foi ali
que tramitado, trabalhado, burilado, né, lapidado pelos deputados federais, não só aqueles que foram alvos de investigações, como aqueles que foram alvos de injustiça, porque também há, né? Casos de parlamentares que foram acusados, foram investigados, sofreram constrangimento, no final das contas não tinha nada contra eles. Mas isso custou muito, né, do ponto de vista de capital político. Olha, eu me lembro de 2 casos aí, que são bem do tempo em que o Cláudio Humberto brilhava em Brasília. Um do presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, que foi figura destacada no impeachment do então presidente Collor, né, que depois acabou experimentando o próprio veneno. E outro, do Alceni Guerra, né, que ficou o ministro das bicicletas. Depois se viu que não havia nenhuma irregularidade cometida por ele. E aí, como reparar? Aí, Inês já era morta, né, Cláudio? Aí já era tarde, né? O caso de Alceni Guerra foi uma clamorosa injustiça. Ele como é que eu diria? Acontece, acho que é tudo muito delicado, né? São pessoas que continuam aí, mas assim, o Alceni foi dado, a fofocalhada aqui na cidade, dava conta de um relacionamento dele amoroso com uma parlamentar. E o chefe de uma poderosa instituição de comunicação no Brasil era apaixonado por essa parlamentar e não perdoou. E aí começou um processo de perseguição ao Alceni, que acabou resultando naquilo ali. Foi até ridículo, né? Porque envolveu aí uma loja que se chamava Oficina do Pedro, onde tinham sido compradas as bicicletas, lembra? Lá em Curitiba. Pato Branco, é uma cidade lá do interior, né? Enfim, mas acabou tudo provado, mas anos depois, demonstrado, provado, de que ele era absolutamente inocente das acusações. E eu prefiro lembrar do Alceni como o homem que ampliou o auxílio paternidade, ou a licença paternidade, né? E ele também foi que instituiu a gratuidade dos medicamentos para AIDS, né, de combate ao HIV. Isso foi um avanço extraordinário. Até hoje o Brasil é citado lá fora como exemplo de tratamento, né, de política pública no tratamento do HIV, por essa política adotada naquela época pela Alceni Guerra, que era que o governo bancou, até hoje banca, todos os medicamentos necessários para o combate à doença.